Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sequência da história que nós começamos dessa professora da escola bíblica, a Geisa. É ela a narradora, a professora Geisa, porque como professora da escola bíblica, ela assistiu aquilo tudo, aquele triângulo que havia envolvendo aquelas pessoas diretamente. Tiago, Washington e Camila. Tiago, Washington e Camila. Na primeira parte você ficou sabendo da versão dada pelo Tiago. Na primeira parte dessa história, você tomou conhecimento dos detalhes todos dela contada através do prisma do Tiago, do ângulo do Tiago, análise feita por ele. Foi o diário do Tiago. Mas sabe quem escreveu também a sua versão? Foi exatamente a Camila, a namorada do Washington. E a professora Geisa, atenta a tudo lá na escola bíblica, onde fez amizade com eles desde infância, adolescência, vida adulta, nos conta hoje o desfecho, a parte final dessa história que começa agora. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, a professora Geisa. Eu que estou contando essa história envolvendo esse trio, 2 homens e uma mulher. Tiago, de um lado, conforme já citada na primeira parte desse programa, ele, o homossexual, aquele que pelo menos se assumiu até aqui. O Washington, a razão, o motivo da sua paixão. Mas havia também para o Washington uma namorada, é ela, a Camila. E hoje eu trago o que escreveu a Camila, dando a sua verdade de cada um, a versão dos fatos através da análise feita por ela. Diz assim, a Camila, e vocês vão tomar conhecimento agora. Meu querido diário, talvez eu tenha sido dura demais. Ter feito o que eu fiz com o Tiago, eu acho que foi um erro. Eu acho que muita gente me condena pelo que eu fiz. Porque a questão é simples. Ninguém, absolutamente ninguém, manda nos próprios sentimentos. Nem eu, nem o Tiago, nem você. Ninguém manda nos sentimentos. Por exemplo, se eu mandasse nos meus, eu preferiria não sentir tudo isso que eu estou sentindo. Mas
A verdade é, e coloco nesse pedaço de papel, não, meu diário, você não é só um pedaço de papel. É como se vida você tivesse. Coloco aqui, na sua página, toda essa minha emoção. O relógio marca 0 hora. A minha cabeça não parava de girar. Como se eu fosse a maior culpada de toda essa história. A história em que, na realidade, eu acabei sendo a maior vítima. Mas fiquei como sendo a maior culpada. Pois é, Deus. A cruz da vida de todos acaba sendo exposta aos 4 cantos muitas vezes. É por isso que eu sou obrigado a dizer que este mundo é infeliz. Ou se é a maior megera, ou você literalmente é a coitadinha. Não tem meio termo. No mundo é assim, na vida é assim. Às vezes sinto-me a maior megera da história, a maior bruxa, a mulher terrível, perigosa. E noutras vezes me sinto a própria coitadinha. Ninguém escolhe o resumo de sua própria dor, de seus próprios passos. Ah, se eu pudesse. Mas se eu pudesse, o que eu faria? Desde aquele dia, desde aquele domingo, eu não escutava a voz do Washington. Meu namorado, meu amor, desde domingo eu não escutava a voz dele. Eu não sentia o cheiro daquele perfume especial que eu comprei para ele, ele gosta tanto. Como isso me fazia falta, muita falta, e eu cansei. Peguei o carro do meu pai, que estava na garagem. Liguei e pensei comigo, vou lá. E quando eu penso uma coisa e decido, é definitivo. Vou lá. Definitivamente ficar em casa não me ajudaria em nada. Então eu tomei a iniciativa. Eu vou ao encontro do Washington. Acelerei, passando nas esquinas ainda com cuidado. Poucos quarteirões e lá me vi parada e preocupada. Cheguei. E quando eu estou pertinho da casa dele, mandei a seguinte mensagem. Querido, eu já estou em frente à sua casa. Foi esse o conteúdo do SMS que eu enviei para ele. Querido, estou de frente à sua casa. Não demorou muito, senti os passos do meu noivo ecoarem como pessoas desesperadas dentro de mim. Ele sai e diz para mim, tá frio, entra. Tá frio, Camila, entra. Sua voz tênue, calma, me acalentou. Seu beijo afagou a minha alma. Sei lá, mas a presença daquele homem me fazia tão bem. O cheiro daquele homem me fazia tão bem. E o cheiro dele estava espalhado por todo o espaço do quarto da casa dele. A cama tinha o seu cheiro, os lençóis, os travesseiros. E a minha pele estava envolta pelo cheiro da pessoa mais importante da minha vida até aquele momento, porque o Washington era a pessoa mais importante da minha vida até aquele momento, era ele. Então eu teria que falar. E eu preferi começar exatamente assim. Washington, eu vim aqui porque eu precisava te pedir perdão
perdão pelo que eu fiz com o Tiago. Ele não tem culpa de ser o que ele é. Ninguém escolhe ser gay. Eu estava falando com ele, aí parei, refleti por um instante e notei que o semblante do Washington continuava fechado, rude. Ele estava me ouvindo, mas o semblante dele fechado, rude. Da mesma forma que ele havia me recebido. Ele permanecia do mesmo jeito assim, semblante fechado. Então eu segui na minha conversa. Então, da mesma maneira que eu quero amar você, eu não sei explicar o que me fez agir daquele jeito, daquela forma. Eu estou muito arrependida, a verdade é essa. Eu estou muito arrependida. E era verdade. Sabe, aqui, uma pausa de novo, era verdade, tão verdade, que foi a atitude mais infantil que eu tive em toda a minha vida. Como é que eu pude fazer aquilo? Arrancar aquela folha do diário do Tiago, onde ele confessava o seu amor pelo Washington, uma folha de um arquivo pessoal de uma pessoa, e fixar aquela folha, tornando-a pública num mural, dentro de uma assembleia, de uma igreja, para que todos vissem, para que todos lessem o que se passava dentro do coração dele. O que eu fiz? Por que eu fiz? Eu fazia perguntas assim e não encontrava nenhum sentido naquilo. Foi o desespero? Agir sob forte emoção? Aliás, na justiça, se prevê que quando uma pessoa ela age sob forte emoção, ela merece ter o crime atenuado de certa forma, a pena atenuada. Então eu falei para ele, eu não entendo o que eu fiz, sabe, Washington? Exatamente por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui para te pedir perdão, meu amor. E ele respondeu para mim de maneira seca, mas respondeu de maneira objetiva. Perdão? Perdão, Camila? Perdão você deve ao Tiago e não a mim? Perdão você deve ao Tiago. Eu tô aqui. E ele? E ele onde está? Ele foi seco. Difícil seria conter as lágrimas que teimavam em deter a minha coragem de expor os meus sentimentos. Estava difícil segurar as lágrimas. E eu falei para ele, você está certo. Você está certo, Washington. Fui me aproximando na tentativa de receber aquele abraço dele, sabe? Aquele abraço que ele me dava antigamente. Aquele abraço terno, quente, gostoso. Aquele abraço que conforta. Aquele abraço que acarinha. Aquele abraço que abriga. Eu fiquei esperando o abraço, assim. Eu até dei uma olhadinha para ele, para que ele tomasse atitude. E parece que meus olhos o cobraram de uma maneira tão forte que ele me abraçou. Uau! Meu homem me abraçou. Meu amor me abraçou. Meu noivo me abraçou. O Washington me abraçou. Teria tido eu uma vitória? Teria tido eu ganhado? O que você acha? Foi quando o Washington falou: Camila, olha, eu amo você, mas nós precisamos de um tempo. Que tapa na cara foi escutar isso. Que tapa na minha cara foi escutar isso. Um tempo. Eu me desvencilhei dos braços dele e olhei para ele, mas olhei para ele amargamente. Como assim, Washington? Não entendi. Como assim? Como um tempo?
Não existe razão para nós nos separarmos. É isso que você está querendo dizer? Mas não tem motivo para a gente se separar. Foi tudo um grande mal-entendido e o Tiago, que é homossexual, é ele que é homossexual e não você. Meus olhos fervilhavam. Meus olhos fervilhavam. Eu não sei quantas vezes eu repeti. Washington, eu não estou entendendo como. Tempo, para quê? E separar por quê? Eu também não tenho culpa dele ser homossexual e nem você. É ele que é homossexual e não é você. E ele completou, Washington, me dizendo: Camila, eu só estou pedindo um tempo. Um tempo que eu preciso para refletir. Somente isso. Até quando, Camila, você vai ser egoísta e pensar somente nos seus interesses? Então só importa o que você sente. Só importa os seus sentimentos. Nessa hora, ele deixou de me abraçar. Ele me largou de vez e se afastou. Foi até para longe de mim. Você falou que eu cuido dos meus interesses? Eu estava indignada e completei. Eu luto. Tudo que eu fiz foi luto, Washington. Lutei pelos nossos interesses. Eu lutei por nós. Errei, tá. Mas foi lutando pelo nosso amor. Lutando pelos nossos interesses. Nosso interesse de ter um casamento duradouro. O nosso interesse de ter um filho. Até nome nós escolhemos para ele. Você esqueceu? Você esqueceu dos nossos interesses? Você esqueceu da nossa felicidade? Olha como eu estou colocando as coisas para mim e para você. Eu não estou pensando só em mim. E eu sou a egoísta aqui, Washington. Eu sou egoísta. Aquela que pensa formar uma família com você, ter uma família com você. Eu sou egoísta. As palavras saíam como tempestade de dentro de mim. A raiva me tomava vagarosamente em seu calor. E eu completei. Amanhã teremos um jantar do feriado às 8 horas. Não esquece. Nós temos esse compromisso amanhã. Amanhã, pastor. Escutou o que eu falei? Amanhã é o jantar. O jantar do feriado é amanhã às 8 horas. Compromisso nosso. Não esquece. Não esperei que ele continuasse com delongas e explicações. Peguei a minha bolsa e saí de lá de dentro com passos firmes. Com passos decididos e firmes. Aquela noite durou 2 primaveras. Não fosse pelos sons das canções todas que eu ouvi, teria durado uma eternidade. Não grudei os olhos. Uma noite muito longa, uma noite que para mim, sei lá, custou a passar 2 anos. Uma noite só. Tanto que quando eu comecei a relatar para você, meu diário, era meia-noite. Era 0 hora. E agora são 12 horas. Agora meio-dia. Portanto, do início do meu relato até o momento, 12 horas tinham se passado. Sem cabeça para o trabalho, sem cabeça para nada, calada em pensamentos que se voltavam ao homem que eu mais amei e, sem dúvida, dediquei amor por 2 vidas, eu recebi dele um SMS. Chegou um SMS do Washington. Amor, reserva 12:30
o restaurante. Eu preciso falar com você. Era um almoço, para dali a 30 minutos. Eu estava até meio tonta, sabe? Sabe quando a tua cabeça fica assim tonta, zanzando? Eu estava assim, me sentindo, naquele instante, a megera, a desalmada, a ordinária. Eu estava me humilhando, mas se eu estava me humilhando era por amor. Então eu marquei o restaurante de sempre. Cheguei lá exatamente no horário, porque ele me avisou 30 minutos antes. Mas quando eu cheguei lá, no horário, 12:30, ele já estava sentado. Ele já tinha chegado. Eu acho que ele já estava lá, para ser sincera, quando ele me mandou o recado. Como sempre, bem vestido, à moda dos homens cultos. Camisa social branca com riscas azuis, colete preto e jeans. Aí ele me diz assim na minha chegada: fiquei aflito, achei que você não viesse. E soltou um sorriso tímido. Eu entendi, será que ele está querendo reconciliar? Porque ele falou, a primeira frase dele foi essa: fiquei aflito, achei que você não viesse. E soltou aquele sorrisinho tímido. Nossa, fazia frio naquela tarde. Apesar de ser verão, fazia frio. Você me conhece, não conhece? Eu joguei para ele, tipo, eu não sou de fugir, né? Não foi o que eu falei, mas bastou que eu dissesse assim: você me conhece, não conhece? Então eu, já sentado à mesa e já o papo aberto, eu fiz a pergunta para ele: e qual é a sua intenção, Aston? Dizer que está tudo bem e que tudo o que aconteceu durante essa noite não passou de um erro? É essa a sua intenção? Porque se for isso, eu juro para você agora que o Aston, eu esqueço tudo. Eu coloco uma pedra em cima. Acabou. Para mim acabou. Eu juro para você. E fingi um sorriso esperançoso. Sabe quando você fala e dá aquele sorriso de esperança? Porque se ele dissesse: tudo bem que nós conversamos em casa sobre aquele negócio de dar um tempo, foi bobagem minha, foi besteira minha, você ficou zangado à toa. Eu estava pronto ali para colocar uma pedra em cima daquilo. Não foi o que ele disse. E o que ele disse, se eu soubesse o que ele ia dizer, eu teria preparado o meu coração muito melhor. Mas não era o caso. O que ele iria falar ali para mim, naquela mesa de restaurante, iria para sempre ficar fazendo eco na minha mente. Ele olhou para mim, eu sentada na mesa, e ele disse para mim: eu amo o Tiago. O quê? O que você escutou? Eu amo o Tiago. Peraí, também não fica assim, né, Camila? Camila, eu também amo você, mas não dá pra continuar do jeito que tá. Eu nunca estive tão de frente com a verdade como eu tô agora. A verdade é essa. E eu também pensava
Meu Deus, eu nunca estive de frente com a verdade como eu estou agora. Os olhos dele estavam trêmulos, a voz fraca, saía fraca. Aquela voz decidida não havia mais, os olhos trêmulos. Era verdade o que ele estava falando. Eu agora entendia tudo, a ficha caía. Washington, você está querendo me dizer que você também é... Você também é gay? É isso? Você é gay, Washington? Eu não acredito. Eu não acredito, eu estava sendo enganada por você o tempo todo. É isso? Eu estava sendo enganada por você o tempo todo. Olha, naquele instante eu me sentia a mulher mais ridícula, a mais ridícula da face da terra. Você me enganou, você me usou para não assumir um sentimento dentro de você, seu medíocre. Eu sei que eu me excedi e eu me excedi de novo, mas quem é que não se excederia? Qual é a mulher que no meu lugar manteria a postura? Eu não mantive a minha. Nem o equilíbrio, seu ridículo, medíocre, falso. Camila, ele abafou o grito. Ele queria gritar o Camila, não saiu um grito, saiu Camila. Aí ele continuou, eu nunca enganei você, eu nunca enganei você. Eu levantei. Estava sendo insuportável toda aquela cena. Eu não nasci para ser atriz. Eu não sei fingir. Eu não sei representar. Eu só vivo o real. Eu não sou atriz. Quando eu levantei, eu percebi que ele também havia se levantado. E ele disse, espera. Ele me pediu, espera. Escuta, Camila. Escuta aqui, por favor. Olha, eu sempre amei você. Eu nunca menti para você. Nessa hora eu olhei fixamente nos olhos dele. E sem demora, eu mostrando o meu desequilíbrio total, eu dei um tapa no rosto dele. Eu dei um tapa no rosto do Washington. Depois do tapa, ele ficou me encarando, abobado com o que acontecera. E eu saí pisando firme e derramando todas as lágrimas que eu podia derramar. Peguei o meu celular e fiz uma ligação. Foi para uma colega minha de trabalho, a Suzy. Eu não volto para trabalhar, tá, Suzy? Eu não estou bem. Depois nós conversamos, mas eu não volto para trabalhar, tá bom? Se avisa aí. Não vou voltar. Não. Eu estava destruída. Eu estava completamente destruída. Nossa. Eu estava completamente destruída, porque geralmente a mulher é traída por outra mulher. Mas eu fui traída, quer dizer, eu fui traída com outro homem. Desgraçado. Era só o que vinha na minha boca. Esqueci tudo que eu tinha aprendido na religião, na igreja. Desgraçado. Filho do... Exatamente. Vai tomar. Desgraçado. Que inferno que eu estava vivendo. Do jeito que eu cheguei, eu deitei na maior deprê no sofá dentro do meu quarto.
Ainda bem que o quarto era bem arejado, confortável, meu refúgio. Passei a tarde em prantos, olhando slides de como eu tinha sido feliz naquela relação com Washington. Do tempo que nós nos conhecemos lá na escola bíblica, nós éramos praticamente meninos. E o Tiago sempre perto. Será? Aquilo tudo começou a passar pela minha cabeça. Será que desde lá? Sei lá. Um namoro entre mim e o Washington começou para valer mesmo, assim, namoro aos 15 anos. 15 anos de idade. Caramba, nós ficamos juntos esse tempo todo. 10 anos. 10 anos. Se começou com 15. A porta do meu carro, o pessoal lá em casa tem esse costume, sabe? Eles batem a porta antes de entrar. Então, eu escutei. Bateu, eu não precisava falar nada, até porque eu nem tinha condição de falar. A porta se abriu. Filha, posso entrar? Assenti. Disse sim. Era meu pai. Meu pai é um homem grisalho, alto, branco, simpático. Meu herói. Meu pai me encontrou deitada na cama daquele jeito, se aproximou de mim, estendeu minha mão. Ele sempre anda com um lenço, meu pai, costume dos homens tradicionais, para nos chamar de antigo. Tirou o lenço, limpou uma lágrima insistente que caía. Como sabe? Quer dizer, eu pergunto agora, como sabe? Como meu pai soube do que havia acontecido com Washington? Eu perguntei para ele, como o senhor sabe, pai? Eu não sei. Refletiu por um breve instante. Eu não sei, eu sempre percebi. Sempre percebeu? Sempre percebi. Mas sabe, filha, você não pode culpar ninguém pelos sentimentos que saem de dentro de cada ser humano. Você está me ouvindo, querida? Nessa hora eu até engasguei. Como, pai? Pai, isso não entendeu. O Washington, ele me usou para esconder um sentimento. Ele também é homossexual, pai. Ele também, eu estou indignada, pai. Ele me usou, eu fui usada para que ele escondesse. Não, filha, não. Ele nunca viveu um sentimento homossexual até essa conversa com você. Filha, o que aconteceu com Washington, eu não posso julgar e tampouco você, porque, olha, o teu pai já passou dos 50 anos. E uma coisa, pelo menos, eu aprendi ao longo da minha vida, que ninguém controla esse tipo de sentimento. Ninguém pede para tê-lo e também ninguém controla. Foi quando meu pai se achegou mais, me abraçou, me deu um beijo na testa. Fiquei imaginando como é que meu pai poderia entender sobre esses assuntos. Meu pai nunca foi ligado em assuntos gays. Meu pai nunca teve esse tipo de papo comigo. Nunca teve esse tipo de conversa comigo. Agora meu pai era o quê? Um compreendedor do mundo gay?
Levantei e fui até o espelho. Encarar frente a frente a minha essência. E notei que meus cabelos estavam horríveis, bagunçados e castanhos. Meus olhos estavam sem cor, sem brilho. A minha pele branca estava pálida. Ouvi, depois de um certo tempo, outras 2 batidas na minha porta. A porta se abriu. Alguém entrou. Saí de onde eu estava no compartimento do banheiro e perguntei: o que você está fazendo aqui? Limpei a garganta e não mostrei a minha expressão. Era ele. Ele pegou em minhas mãos. Me levou até o sofá. Não havia ninguém na minha casa naquele instante. Parece que havia uma combinação. Estava apenas eu e o Washington. No sofá, eu achei que, sei lá, ele fosse dizer: esquece. Esquece tudo. Esquece tudo. Eu me preparei até para escutar. E eu não sei qual seria a minha reação. Mas ele disse: Camila, você tem que me entender. Eu não quero magoar você, Camila. O que eu sinto por você é perfeito. Não posso agora guardar nada de você, nem exigir, mas também não posso, sabe, mentir para mim. Principalmente mentir para mim. Olhou bem dentro dos meus olhos e ele repetiu aquela frase: eu te amo, Camila. Entende isso? Eu assenti com a cabeça. E ainda sem expressão eu soltei: tudo bem, Washington. Eu te entendo, sim. Agora eu tenho que me arrumar. Eu quero ver se eu saio um pouco. 8h15 da noite. 8h15 da noite. Eu me recompus. Me maquiei. Vesti o meu melhor vestido e me arrumei. Lá estavam pessoas importantes da Assembleia em um jantar comemorando o feriado. Era desse jantar que eu tinha falado com o Washington. Fui. O jantar estava programado e eu fui. Aquele jantar, na verdade, era uma desculpa para discutirem assuntos internos relacionados à igreja. O jantar estava perfeito. Mesa grande, cheia, farta, sorrisos. Não faltavam. E no meu dedo uma aliança, que simbolizava, além de tudo, um compromisso com uma pessoa que eu amava. Eu não tirei a aliança. Levei a taça de água à mão, um talher e chamei a atenção. Aí eu dei uma batidinha assim com o talher na taça que eu estava tomando água. Pessoal, só um minutinho da atenção de vocês, eu quero falar umas palavras. Todos me olharam com atenção e suspense. E eu coloquei um pouquinho mais daquela bebida e disse: eu quero fazer um brinde. Me levantei e falei devagar cada palavra. Quero fazer um brinde a todos que amam, a todos que têm um amor correspondido. Quem tem um amor correspondido. Quero fazer um brinde aos erros e acertos da nossa vida, as falhas e as fraquezas. Quero fazer um brinde ao amadurecimento e à felicidade. Agradeço a todos por estarem aqui,
principalmente ao Washington. Quero brindá-lo porque hoje eu tomei a decisão de excluí-lo da minha vida. Um brinde. Todos os sorrisos foram desfeitos. Ninguém acreditara naquilo, nem mesmo eu. O Washington, talvez sim. Porque quando ele me olhou, não fazia cara de espanto. Mantinha até um meio sorriso. E eu volto a você, querido diário, para escrever mais um trechinho. Querido diário, é insuportável amar. É insuportável lidar com tanto amor. É insuportável lidar com tanto amor jogado fora. Fui enganada. Enganada, enganada e enganada. Se eu pudesse, eu mudaria toda essa história. Toda essa história. Mas não posso. Afinal de contas, existe a natureza humana. E a natureza humana ninguém muda. Não tem nada que mude a natureza humana. É uma coisa tão forte. E aí sim, a gente tem que reconhecer Deus na natureza humana. Deus determina, você é assim. E ninguém vai te mudar. E a pessoa nasce, ela cresce, ela vive, e quando ela morre, ela vai ver que foi exatamente o que ela nasceu para ser. A gente não pode desrespeitar a natureza humana. Meu diário, naquele dia eu terminei o nosso diálogo assim e coloquei um ponto final em tudo. Mas agora eu vou deixar para minha melhor amiga, Geisa, professora da escola bíblica. Afinal de contas, ela como professora conheceu a mim, conheceu o Tiago, conheceu o Washington. E ela sabe de muita coisa. Professora Geisa, eu vou deixar para a senhora, como observadora de nós três, encerrar a nossa história. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, e eu coloco um ponto final na história, explicando para quem ouviu toda essa narração até aqui, alguns detalhes que se fazem importantes. 2 anos depois desses fatos, Camila conheceu o Gilberto, lá mesmo no ambiente da igreja. O Gilberto acabou se tornando o marido da Camila. Eu jamais posso dizer o tamanho do amor que ela sente pelo Gilberto e nem o tamanho do amor que o Gilberto sente por ela, mas o que eu posso dizer é que eles se casaram, formaram uma família linda de um casal de filhos. Até hoje, a Camila e o Gilberto estão unidos e felizes. O pai dela ainda vive. É um avô feliz. Essa é a parte da Camila, que continua sendo minha amiga e de vez em quando até me auxilia na orientação de algum trabalho para a escola bíblica, onde eu continuo sendo professora. Evidente que bem mais vivida, que bem mais experiente, que bem mais velha. Mas eu sei
que vocês estão esperando pelo desfecho sobre o Tiago e o Washington. Bem, o Tiago, conforme ele prometera para o bispo da igreja, ele passou 6 meses lá naquele... Eu vou chamar de reformatório, se bem que é um reformatório diferente esse do mundo evangélico. Não é uma coisa tão rígida e forte como as pessoas possam imaginar ao ouvir o nome reformatório. Ele fez alguns cursos por lá. Mas como disse muito bem a Camila, isso não pode mudar a essência do ser humano. Ele fez leituras, se aprofundou no estudo bíblico, ouviu conselhos de pastores, bispos e etc. Ouviu testemunhos de fé, mas poderia ter ouvido mais 1 milhão desses. Mas a sua essência jamais mudaria. Ele continuou sendo o que ele nasceu para ser. E o Washington também. O Washington se tornou um pastor. Existe hoje uma igreja alternativa no mundo evangélico em que as pessoas são livres para sentirem exatamente o que elas quiserem, o que elas nasceram para sentir. Se uma pessoa quiser se informar a respeito dessa igreja, não preciso propagar aqui, mas vai encontrar informações vastas na internet. Ele se tornou pastor dessa igreja. Ele e Tiago vivem juntos. Fizeram uma coisa que eu reputo importante e bonita. Adotaram 2 filhos. 2 meninos. Já adotaram os meninos bem crescidos. Um tinha 8 e o outro 9 anos. Pelo que sei, e eu tenho contato com eles, seguem felizes. Eu sou apenas uma observadora disso tudo. E eu fiz questão de escrever para o teu programa, para relatar essa história do princípio ao fim, para que vocês possam refletir e sejam respeitosos nos comentários. Porque, antes de tudo e mais nada, é necessário respeitar a natureza humana.